traz, vamos dizer assim, um tema da casa, que é o encontro de Paulo Fernandes com os Viajantes do Infinito. A partir do encontro de Paulo, um baiano de Vitória da Conquista, com seres de outras estrelas, foi fundado o Centro de Estudos Exobiológicos Astaxerã, o CEAS, que é a instituição mantenedora da Unicósmica. E para fazer o relato deste caso, eu chamo o artista plástico Valfredo Gomes, ele é diretor de exobiologia do CEAS, e a pedagoga Ana Santos, que é a presidente do CEAS e coordenadora geral da Unicósmica. Muito boa noite a vocês, Ana e Valfredo. Bem, eles vão apresentar, depois a gente vai ter um tempo para as perguntas, que vai ser assim, via chat, tá? Vocês aí vão escrever as perguntas que vocês quiserem. Também via Facebook a gente vai receber as perguntas, podem fazer aí, que essas perguntas vão ser encaminhadas aqui para a gente. Por favor, a gente gostaria de pedir que vocês mantenham os microfones e os vídeos desligados, tá bem? Muito obrigada. Ana, boa noite. Boa noite, Valfredo. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Com muita alegria que nós estamos aqui hoje, neste mês tão especial para o Centro de Estudos Exobiológicos Astaxerã, que é o 2 de julho, o dia que comemoramos o encontro de Paulo Fernandes com Astaxerã. Então, o mês de julho para nós é muito especial. E falar desse encontro para nós é a gente rememorar aquela pessoa que foi Paulo Fernandes. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo desde quando eu entrei na instituição CEAS. Então, Paulo, um jovem, isso que eu quero chamar a atenção. Paulo nasceu em 1948 e em 1969 ele já teve um encontro com Astaxerã. Então, vejam, 21 anos de idade, ele já vem passando por uma experiência dessa tão inovadora naquela época. Então, Paulo Fernandes, ele decidiu realmente servir a esta causa, que naquele tempo era muito difícil, nós sabemos disso. O momento político da época era uma ditadura que tínhamos no nosso país, mas mesmo assim, Paulo Fernandes teve a coragem de, ao lado de Maria Consuelo Fernandes, sua mãe, trabalhar e implantar o Centro de Estudos. Então, Valfredo é quem vai falar sobre o encontro, mas eu estou tecendo assim, algumas considerações que eu acho de suma importância. Porque Paulo era um jovem, Paulo era crooner de um conjunto. Então, vocês imaginem, ele não tinha ligação nenhuma, como ele sempre dizia nas reuniões. Ele tinha assim, o sentido da espiritualidade, mas ele não tinha uma religião definida. A mãe dele seguia o espiritismo, ele dizia para nós. Ele sempre, até sorrindo, ele dizia: eu sou ateu, graças a Deus. Mas a gente sabia que ele realmente acreditava em Deus, nos mestres, mas ele não tinha assim uma corrente filosófica de religião definida para que ele pudesse seguir. Então, no meio de todo esse caminhar dele, ainda ele nasceu com um problema de saúde, né, uma cardiopatia congênita, e que os médicos diziam que ele não duraria tanto tempo. Mas é como disse Irene Granke, né, no seu prefácio, que algo realmente manteve Paulo vivo, né, para poder implantar essa obra que ele veio destinado, com certeza, para realizar esse trabalho. Os médicos diziam, como o doutor Zerbini, seu caso, clinicamente, não tem explicação. A ciência não tem como falar do seu caso, porque Paulo foi até a idade de 33 anos de idade. Então, na sua profissão, ele era um eletrotécnico e ele trabalhava nessa área. E Paulo cantava, fã ardoroso de Roberto Carlos, também gostava muito disso. Então, eu quero que vocês sintam a pessoa que era, uma pessoa simples, uma pessoa com hábitos de jovens também, e que enfrentou, né, um trabalho desse porte. E como disse, né, o general Shoa, quando fez considerações do livro dele, Paulinho de Salvador, ele chamava assim, como muitos o chamavam, passou a ser para seus amigos o nome
que representava e ainda representa em nossa vida, em nossa viva recordação. Um símbolo, marca bem gravada de bondade, de carinho, de amizade, de amor e de espiritualidade. Tudo isso expresso nitidamente nesse inesquecível irmão e amigo. Essas são algumas palavras que o general dedica a Paulo Fernandes nesse livro. E Paulo Fernandes, ele não mediu esforço para investigar essa situação dos OVNIs, mesmo com a sua situação de saúde, ele enfrentou todas as situações e conseguiu realmente realizar esse trabalho. Eu dou um toque agora numa palavra que Paulo dizia numa entrevista que ele deu em um dos jornais de maior divulgação de Salvador. Ele expressou o seu pensamento da seguinte forma: o estudo da ufologia há muito tempo deixou de ser motivo de brincadeiras e menosprezo. Além disso, o elevado número de casos verificados e comprovados de aparecimento dos discos voadores vem confirmar a tese de que não estamos face a nenhuma alucinação ou excesso de imaginação. Os discos voadores existem mesmo e eu já os vi diversas vezes. Foi isso que Paulo falou, com toda a firmeza que ele tinha e a certeza, né, do encontro que ele teve, dos encontros que ele teve, que não foi somente um, e da sua capacidade que ele tinha sensitiva também de captar mensagens. Então, é como o general Ochoa também disse nas suas considerações, que, infelizmente, esses contatos, como muitos em nosso país e na conjuntura mundial, não foram devidamente valorizados, em função dos preconceitos científicos e limitações de crendices religiosas. Essas são as palavras do general Ochoa, para quem não conhece, um grande pesquisador e que tinha uma formação científica, e ele também trabalhava em torno dessa questão nas suas pesquisas. E nós tivemos também, e eu tive a oportunidade também de conhecer o general Ochoa. Bem, mas hoje quem vai contar o caso Paulo Fernandes é Valfredo Gomes. Ele é o diretor de exobiologia da nossa casa, já está há algum tempo conosco, e ele vai fazer as considerações e vai trazer essa história desse contato de Paulo Fernandes. E para todos nós é muito significativo. Significativo, eu quero dizer por quê? Porque é um encontro que não ficou somente na história. Eu vi ou não vi e tem dúvida, não. Ele viu várias vezes, ele recebeu tarefas, ele cumpriu as tarefas e hoje o SEAS se mantém vivo por todo esse legado que Paulo Fernandes deixou para nós. Então, gente, muito obrigada nesse momento inicial e eu passo agora para o nosso querido Alfredo Gomes, para Boa noite a todos. Namastê para alguns membros do SESC que estão presentes. Bom, boa noite a todos. Namastê para os membros do SESC que devem estar presentes também. Como a Ana já falou, me chamo Valfredo, já estou há quase 31 anos no SES, né, como membro do SES, e fui convidado para falar um pouco desse fabuloso encontro de Paulo, que culminou em tudo isso, né? Na existência do SES e desse trabalho grandioso que nós acompanhamos durante todo esse processo, todo esse tempo. Bom, então nós vamos iniciar esse relato com algumas reflexões importantes, né? Essas reflexões vão ser passadas e cada um depois faz essas reflexões são para que cada um possa responder a si próprio, né? Então vamos iniciar, né? O encontro de Paulo Fernandes com os viajantes do infinito.
Eles, nossos irmãos, eles dizem que tem vários títulos, né? Vários conceitos. Irmãos cósmicos, viajantes do infinito, cooperadores da Rei, irmãos das estrelas. Então, curiosamente, chamamos eles viajantes do infinito. E nós vamos começar com as reflexões. A primeira reflexão: qual o objetivo da vida? Segunda reflexão: de onde viemos? Terceira reflexão: para onde iremos? Quarta reflexão: qual é a nossa importância no universo? Que cada um possa refletir e responder a si mesmo. Eu também achei importante colocar um ensinamento da Agni Yoga, né? Esses ensinamentos são um composto de livros, né? Escritos por Helena Hirsch, que são ensinamentos da Ética Viva, e que vocês podem conhecer mais sobre eles acessando o site do Instituto Hirsch ou da Casa dos Vales. Bom, então, essa reflexão nos diz o seguinte: ele faz parte de um parágrafo do livro da Agni, da Nova Era Comunidade, o parágrafo 32, ele diz assim: a evolução é importante não a da humanidade terrestre, mas a da humanidade do universo. Se esta simples fórmula pudesse ser adotada pelos corações humanos, toda a abóbada celeste se tornaria tangível. Bom, o encontro de Paulo, ele se divide em duas partes, né? O encontro que ele teve com Áurix, o primeiro ser que ele se comunicou, e depois com Astaxerã, onde ele teve todo esse preparo com Áurix, que culminou em todo esse trabalho que nós conhecemos. E o primeiro contato que Paulo Fernandes teve foram dois avistamentos. O primeiro foi no centro da cidade, ele estava fazendo um lanche num pequeno restaurante e ele viu uma luz riscar o céu como se fosse uma estrela cadente, né, um meteorito. De repente, essa luz bruscamente parou e fez umas evoluções e desenhou uma forma geométrica, né? Desenhou um triângulo. E logo após, ela veio se aproximando, descendo, descendo, e ficou assim do tamanho de uma, como ele descreve, uma bacia. E depois ficou leitoso e aí, rapidamente, ganhou altura e sumiu no horizonte. Ele ficou assustado com aquilo porque ele tinha visto um risco. Depois, aquele objeto fez aquelas evoluções, né? E aí desenhou a forma geométrica de um triângulo. E, não, isso não pode ser uma estrela, não pode ser um cometa, né? Então, ele ficou pensativo com aquele avistamento. Ficou uns 3 dias, mais ou menos, pensando sobre aquilo, mas nem com sua mãe ele tocou no assunto. Porque, como a Ana disse a ele, era ele e a mãe, somente os dois, e ele sempre, né, aquela boa convivência com ela, mas ele guardou segredo sobre isso, porque ele ficou ainda assim sem entender nada sobre aquilo. O segundo avistamento
ele estava com um amigo, né? E como a Ana também já disse, ele fazia parte de um conjunto, né? Ele gostava muito de Roberto Carlos, ele cantava com alguns amigos na época. E com esse amigo eles iriam para um show. Esse avistamento ocorreu na Orla de Amaralina, eles estavam num ponto de ônibus para pegar a condução, o ônibus para poder ir a esse show. E de repente houve um blackout, né? Tudo escuro. E Paulo estava de costa para o mar e ele de frente para o mar, o rapaz encostado num poste. E quando teve esse blackout, o amigo aí ficou assim assustado e aquela claridade se fez. Ele aí, sem entender nada, e quando olhou para o amigo que olhou para trás, eles viram uma bola de luz, aquela bola veio, aí foi se aproximando, e aí eles viram um formato, né, de um oval, e sobre o mar, aquela luz iluminando toda aquela área ali do mar, e de repente a nave ela entra na água, mergulha. E aí faz uma onda tão grande que essa onda chegar na praia, né? Eles aí ficaram super assustados e aí desistiram. Não, claro que não tinha mais clima para show, né? Aí voltaram para casa e aí até quando o Consuelo, porque eu quando entrei no SES, Paulo já infelizmente já havia desencarnado, né? Mas Consuelo, eu tive a grata alegria de conviver com ela um bom tempo. E sempre que ela tocava nesse assunto, ela dizia que o rapaz chegou sem graça, teve que dar calmante ao rapaz. O Paulo também estava assustado, mas o rapaz estava bem mais. E aí, então, esses dois avistamentos marcaram, né, Paulo? Por isso que eu coloquei que foi o primeiro contato, né, que ele teve. Foi o avistamento lá no centro e depois esse avistamento na orla lá de Amaralina. Seguindo, né? O estranho, até que enfim você chegou. Bom, então passado um tempo, Paulo com seus amigos, conversando com alguns amigos, e aí de repente chega uma pessoa, né? Que vamos denominar aqui um estranho. Então ele chega para Paulo e aí pergunta: você quer saber sobre tudo isso? Aí Paulo, tudo isso o quê? Mas quando Paulo faz essa pergunta, ele próprio, Paulo, vem na mente dele os dois avistamentos, né? O avistamento do risco, que parecia um meteoro, e depois a grande luz, né? A bola de luz que adentra o mar. Então, aí quando ele pensou isso, o rapaz disse, é sobre isso mesmo que eu estou falando. Aí Paulo pensou, não, ele está querendo me impressionar com essas coisas. Aí o rapaz chega para ele e diz assim, não, eu não estou querendo lhe impressionar. Eu apenas estou querendo lhe dizer que se você quiser saber sobre tudo, sobre os discos voadores, tudo sobre os discos voadores, você vai aqui nesse endereço. E deu a ele o endereço. Ele pegou aquilo e ficou sem entender nada. E os amigos, muito menos ainda, né? Porque, pelo menos, Paulo ele foi uma espécie de transmissão de pensamento. Ele simplesmente pensou nos ocorridos e o rapaz respondeu a ele, né? É sobre isso que eu estou falando com você. Então, ele ficou sem entender nada. Ele está lendo o meu pensamento. Mas os amigos dele não sabiam de nada. Se Paulo já estava sem entender, imagine os amigos. Aí os amigos ficaram também olhando. E aí ele pegou o endereço, olhou e disse, e será que eu posso levar alguém comigo? Ele disse, claro, você pode levar quem você quiser. Aí o rapaz foi embora. E eles aí ficaram pensando, rapaz, o que é isso? Você é maluco? Você não vai, não. E o outro, cuidado, quem você conhece esse rapaz? Ele, não conheço não. Ele, pois é, como é que... Aí ficaram falando, sabe como os jovens, né? Daquela, tudo...
fazendo a maior zoeira. Bom, seguindo, então Paulo, já que ele perguntou ao rapaz se ele poderia ir com algumas pessoas. Aí Paulo aí começa a chamar uns amigos. Ele chamou um, rapaz, não posso não, estou cheio de coisas. Chamou o outro, poxa, eu vou ter que sair, ficar com meus pais. É aquela coisa, cada um dando sua desculpa. E, na verdade, Paulo querendo, né, saber sobre aquilo, porque ele ficou muito impressionado com aquelas duas visões que ele teve. Ele aí teve que... Aí ele, sei lá, a curiosidade foi mais do que tudo e ele foi. Chegando lá, ele aí, quando ele ia tocar a campainha, ele aí pensou de novo nos amigos. Olha, rapaz, se você for, cuidado, não vai beber nada que lhe der, não vai comer nada, cuidado. Mas ele aí, sei lá, era uma força que estava dentro dele, impulsionando ele aí, toca a campainha, e uma moça abre a porta. Ele descreve que era uma moça bonita, ela aí dá as boas-vindas a ele, pede para ele entrar, ele fala, né? Eu vim aqui porque encontrei um rapaz e ele me deu esse endereço, ele disse que eu queria saber muito, aconteceram algumas coisas comigo, ele disse que se eu quisesse saber mais sobre os voadores, que uma moça pediu que ele entrasse, ele entrou e ficou... Quando ele entrou, na sala tinha, de um lado, a foto da Lua, né? Um pôster com a Lua, e uma outra, assim, com um disco voador. Ele aí já ficou impressionado com aquilo. Aí, um instante, aí a moça, fique à vontade aqui, que ele não deve demorar. Então, ele ficou, na estante, tinha vários livros sobre discos voadores. Tinha um também que ele olhou, ele lembra bem de que é a Índia Secreta, né? Ele aí pegou, ficou lendo alguns livros. Foi quando o rapaz chegou, aí cumprimentou ele e ficaram conversando. E aí, na verdade, ele passou já algumas coisas para Paulo, né? Depois, isso aí, abrindo um parênteses, todos nós do SES, do grupo, sabemos que essa pessoa ela foi indicada para encontrar 7 pessoas e Paulo foi o último deles. Ele disse que Paulo foi o mais difícil e que ele tinha que passar, né, uma missão, né, para Paulo. E eles começaram, Paulo começou a ir frequentar a casa dele e se inteirando mais dos assuntos, até que eles tiveram a ideia de marcar uns grupos de pessoas para ir assim para uma fazenda próxima, um pouco distante da cidade, mas que não precisasse de várias horas de carro, mas que fosse afastado do centro. Então eles começaram a fazer esses passeios para olhar o céu, olhar, né, se existia algum fenômeno que valesse a pena. Então, seguindo. Bom, então, uma certa vez, desses encontros, né, Paulo, no meio dos jovens, aí um risco, ali e tal, aquela alegria toda e cada um, né, falava, olha lá, que luz ali, aquela luz. E esse rapaz também acompanhava todo o grupo. Então, Paulo, ele ali junto, de repente, ele sente a necessidade de ir caminhando mais, né? Caminhando, caminhando. E ele sentindo aquele impulso de caminhar. Aí ele, então, quando ele se apercebe, ele não estava mais ouvindo as vozes das pessoas que estavam lá no grupo, ali, falando alto. De repente, quando ele percebeu, parou, era ele e a natureza. Em vez do som das pessoas, de ouvir as vozes das pessoas, ele estava ouvindo o som da natureza, a voz da natureza, né? Os grilos, aqueles coachás de sapo, aquela coisa. Quando a gente está à noite na natureza, a gente percebe aqueles ruídos assim, né? Então ele aí, meu Deus, aí ficou pensando,
caminhei demais, onde eu vim parar. Mas ele foi andando e tinha assim um pouco tipo uma clareira, né? Ele aí começa a andar mais um pouco e de repente ele toma um tombo e cai. Aí ele se levanta e aí começa a ficar receoso, porque ele disse, meu Deus, será que eu me perdi? De repente a atenção dele é voltada para o alto e ele vê aquele mesmo avistamento, aquela mesma situação que ele viveu da primeira vez, quando ele estava num restaurante. Ele viu uma luz, né? Um risco de novo, aí parou, voltou e fez a mesma coisa. O desenho, o triângulo, e aí se aproximou descendo, né? Ficou aquela luz vibrando em forma de uma bacia, como ele mesmo diz no livro, e aí acende de novo, sobe, né? Ele aí começou, meu Deus, se vocês são amigos, apareçam. Como é que, por favor, eu já estou começando a ficar com medo, toda aquela situação, né? E aí já pensou sozinho, afastado, sem mais ninguém, e de repente aparece aquela nave próxima dele ali, porque na primeira vez ele estava num restaurante, tinha mais pessoas lá dentro, ele estava na porta e tudo, então ali já é diferente, ali não tinha mais ninguém, então ele começou a ficar preocupado com aquilo, com aquela situação, e aí ele começou a dizer, se vocês estão aí, por favor, apareçam. E aí começou a implorar. Ele aí pensou assim, o jeito é eu subir em uma dessas árvores aqui e esperar o dia amanhecer. Então, nesse momento, ele está pensando sobre isso, aí ele ouve na mente dele, na cabeça dele, uma voz dizer, Pax, P-A-X. Ele, paz. Aí a voz, paz, com Z. Aí ele, por favor, se vocês são amigos, apareçam, pois eu estou muito temeroso, eu estou sozinho. Aí a voz pergunta para ele, a mesma voz, você quer que apareçamos mesmo? Não importa a forma que tenhamos para você? Seguindo. Pronto, aí, depois que veio essa pergunta, ele aí já começou, deu uma parada de sopa, e aí ele começou a pensar naquelas imagens, né, que todos nós que assistimos filme de ficção científica vemos, né, aquele ser baixinho, três olhos, marciano, verde. Começou a pensar nessas coisas todas. E aí ele ficou nesse pensamento. Aí essa mesma voz perguntou para ele, se não fôssemos amistosos, perguntaríamos a você se gostaria de nos ver e não teríamos pego você à força? Bom, aí olhem bem a pergunta que a voz faz para ele. Aí eu vou abrir um outro parênteses para dizer, né? Porque as pessoas que conhecem casuística ufológica, eles sabe-se que existem muitas abduções, muitos experimentos, né, de seres e que não são nada agradáveis para as vítimas, né? Alguns são bem assim traumáticos. E a maioria das pessoas ouve mais esse tipo de contato, né? Essas abduções. E nós sabemos que o contato de Paulo, no caso, foi diferente porque foram com seres confederados, ou seja, seres que trabalham com hierarquia e que fazem parte da Confederação Intergaláctica. E aí existe uma diferença bem grande,
porque esses seres eles não forçam ninguém a nada. Eles trabalham em prol da evolução de um planeta, né? Então, vocês verem a pergunta. Se não fôssemos amistosos, perguntaríamos a você se gostaria de nos ver e não teríamos pego você à força? Aí ele aí pensou naquilo e aí a voz continuou, seguindo. Eu coloquei esse título, Uma Prova de Confiança, porque eu considero assim, né? Aí a voz continuou dizendo, se você quer saber se somos bons ou não, mentalize a imagem daquele que os terrestres reverenciam como o Supremo Mestre. Ora, nesse instante, ele aí pensou em Jesus. Então, seguindo, a voz disse para ele, nós estamos do lado dele e o respeitamos. Né? Olha a resposta. Nós estamos. Quando ele pensou em Jesus, aí o ser respondeu para ele, nós estamos do lado dele e o respeitamos. No que ele disse, que o ser disse isso, agora vire-se para o lado devagar. Antes do ser terminar de falar, ele já foi virando, né? Ansioso do jeito que ele estava. E aí ele viu se materializar diante dele um ser, né? Que ele descreve que era alto, loiro, né? Vestia um macacão assim, que era meio azulado e prateado. Os cabelos caíam sobre os ombros. Ele dizia que o sorriso dos lábios eram bem finos, né? Salientava bem as maçãs do rosto. Tinha uma pele rosada. E aí, de repente, junto a esse ser, vai se materializando outro ser. Ele diz que era a cópia idêntica, sendo que um era um pouco mais alto do que o outro. O segundo era um pouco mais alto do que o primeiro. E aí, pronto, aí é que ele começa a ficar mais temeroso, porque imagine, ele está ouvindo a voz na cabeça, aquela comunicação, mantendo aquele contato ali através daquela voz na cabeça. De repente aparece aquele ser do nada se materializando. Aí é que a situação ficou bem pior. Mas aí o ser, o primeiro que surge, pede para ele, aponta na parte assim da cintura, tinha um cinto e uma pedra. Ele descreve que uma pedra como um cristal como se ficasse em ebulição. Quando ele olhou para aquele cinto, aquela pedra, ele aí foi se acalmando, ele foi ficando mais calmo. Ali nós achamos assim que ali deve ter tido, sei lá, uma pedra especial, né, que então fez aquele momento ali de magnetização e ele se sentiu mais calmo. Bom, então, Aurix, ele conversaram várias coisas, né? De reencarnação até tipos de governo, várias situações. Ele, quando Aurix citou Deus, né, citou o Criador, ele, vocês também acreditam em Deus? É claro. Todos nós somos criaturas de Deus, somos criação de Deus. E ele disse para Paulo uma coisa importante, que ele não achasse que ele, Aurix, sim, desculpe, já estou adiantando a coisa. Então, ele pediu ao ser que, como era o nome dele, né? Como é que ele se chamava? Ele disse, olha,
Isso nós não achamos importante, não considero isso importante, mas me chame de Áurix. Bom, então essa conversa toda, aí Áurix diz para ele sobre várias situações, várias coisas, e inclusive cita sobre Deus, né? E ele diz o seguinte, que não considere ele como um ser superior, maior, porque eles, só porque veio de um planeta também superior. Não. Eles eles se achavam iguais, porque para Deus todos são iguais. Eles também já tinham essa consciência de que não existe, que ninguém é melhor do que ninguém, né? Então, eles travam todos esses conhecimentos, todas essas coisas. Como é a gente está resumindo um pouco esse contato, esse encontro, porque isso está tudo descrito no livro, né? O jovem que se encontrava com o extraterrestre, depois eu vou mostrar para vocês no final, a capa. Então, eu fiz um resumozinho dos pontos que resultaram desse primeiro encontro com Áurea. Né? Bom, o primeiro ponto. A reencarnação é uma lei imutável e não pertence a nenhuma sociedade, seita ou religião. É uma questão de justiça. A atual existência é o resultado da existência passada. E a existência futura será resultado dessa existência presente. Terceiro, para o Criador, não existe nenhum ser grande ou pequeno no universo. Todos são centelhas em evolução crescente. Todos nós somos criaturas de Deus e para Deus e para eles também que já têm essa consciência, né? Eles não se consideram maiores do que ninguém. E à medida que o ser evolui e abre a sua consciência para a prática do serviço e amor sem fronteiras, percorre uma estrada que teve início e nunca terá fim. Porque ele segue aquele conceito de que nós partimos de Deus puro e inconsciente, né? E voltamos para Deus puro e consciente. É todo o processo que eles dizem. Bom, então, ele continuou esse intercâmbio com Paulo, né, esse diálogo, e aí falou que o propósito maior desse encontro seria... existe também, desculpe, existe mais um tópicozinho, que esse é a chave, né, é o que fecha. O sentido de toda busca é o encontro de cada um com o seu eu divino. Todo o processo da nossa busca é justamente esse, é o contato com o nosso próprio eu divino. Bom, aí fecha esses tópicos aí que foi os pontos importantes que eu assinalei desse encontro com Áurix. Claro que tem mais, né, mais detalhes. Então, continuando esse diálogo, Áurix informa a Paulo que tudo isso que chegou até ali existe uma finalidade maior, que ele teria um outro encontro com outro ser. Ele era, vamos dizer, um ser que prepararia Paulo para esse outro encontro. Ele quis saber quem é esse ser. Ele, na época, a hora que falou o comando, né? O grande comando. Ele, o grande comando, sim. Aí ele perguntou, vocês poderiam me dizer, e o nome dele? Aí Aurix olhou para outro ser, como se assentisse com a cabeça assim, em afirmativa. Aí ele disse, você pode chamá-lo de Astacheran. Aí então ficou, né?
Paulo, mas quando é que eu vou encontrar? Ele disse, o momento certo, nós lhe diremos. Você continue a fazer como você vem fazendo, suas meditações, né? Todo esse processo que você vem fazendo exercício, sua alimentação que você está também modificando. Então, você continue com essa disciplina, com todo esse processo que você já vem fazendo, que no momento certo nós vamos entrar em contato com você. E você, onde você estiver, e você então saberá o dia, a hora certa. Bom, então, continuando, as dunas como testemunho. Bom, então Paulo, nesse mesmo dia que ele estava terminando esse encontro com Aurix, ele aí, Aurix se despede a ele, mas e eu vou ficar aqui sozinho. Aí Aurix chega até a dar um leve sorriso, né? Ele disse assim, então siga. Aí Paulo, eles seguiram na frente e Paulo atrás. Seguindo. E ele ali, Paulo, ao mesmo tempo que estava caminhando, né, ele percebeu assim, meu Deus, será que isso está acontecendo mesmo comigo? Isso é um sonho. Seres sendo guiado por seres de outro planeta. E aí naquela elevação, né, aquele contentamento. Quando ele vai falar, quando olha para o lado e pela frente, os seres não estavam mais. Mas ele já estava ouvindo a voz do pessoal e tudo. Aí, quando ele foi chegando mais para o grupo, o pessoal, mas rapaz, você sumiu, tanta coisa maravilhosa, você perdeu, onde foi que você se meteu? E ele todo assim, né, ainda envolvido por aquele encontro que ele teve com Aurix, mas o pessoal dizendo que ele tinha perdido tanta coisa, e o pessoal, na verdade, não sabia de nada, né? O pessoal é que tinha perdido a coisa, né? E ele estava ali contentíssimo internamente. E aí ele olhou para o rapaz, o estranho, e o estranho olhou para ele e fez assim, balançou a cabeça e deu aquele riso, né? Como se soubesse de tudo que tinha acontecido. Bom, então, continuando aqui as dunas como testemunha, ele começou a fazer esse tipo de passeio, né? Começou a ir sozinho, né? Já não foi mais com os amigos, né? Ele ia sozinho para um certo local afastado da cidade. Quando foi um certo dia, ele estava lá, já estava bem tarde, e ele já estava ali imaginando que será que, meu Deus, eu não deveria ter vindo assim, passado tanto tempo aqui, já ficou escuro, e os ônibus não têm ônibus até, né, até o local onde eu moro, tem que ir uma boa parte andando. E ele estava nesses pensamentos. Quando, de repente, ele chama a sua atenção assim, no vale, é uma claridade. Ele olha e vê aquele clarão seguindo, né? Ele olha aquele clarão e ele aí, meu Deus, será que eu estou sonhando? Aí ele viu aquela claridade e ficou naquele pensamento, né? Puxa, o que será aquilo? Né? Aí ele começa a pensar, será que é uma nave? O que será aquilo? Ele começou a fazer várias perguntas para ele mesmo, né? Aí, de repente, ele ouve aquela voz já conhecida sua dizer: Jai, vá sem medo, somos seus amigos. Pensa no mestre. Aí, mais uma vez, né, é o que eu digo, lembrando aquela confiança, né, aquela palavra de lidar, você está ali naquele momento ali cheio de dúvida
dúvidas, cheio de incertezas, né? De novo, sozinho. E aí vem aquela voz que ele já conhecia, dando aquela palavra de que ele poderia ir, que ele estava ali com amigos, e mais uma vez citou o nome de Jesus, do Mestre. Ele aí, então, com aquela palavra, ele aí se impulsiona e segue, né? Ele aí foi seguindo, seguindo. De repente, quando ele dá a volta nas dunas, que ele descortina, aí ele vê ele fica parado, estancado, porque está lá aquela grande luz, aquela grande nave. Ele aí fica sem acreditar naquilo. Ele fica sem acreditar no que vê. Aí ele começa, ele descreve que era uma nave imensa, ficava flutuando a 2 metros, mais ou menos 2 metros do chão. Ele cita que o tamanho da nave era como se tivesse assim o tamanho de 3 aviões Caraveles. Caraveles deveria ser uma marca que existia na época, né? Ele aí começa a descrever a nave, dizer que a nave era ovalada, tinha aquela luz. E, de repente, da nave, aí sim, ele aí ouve a voz de novo de Áurix, dizer para ele, fique onde está, não se aproxime mais, para não ser afetado pelo campo magnético da nave. Ele aí ficou parado onde estava, né? E aí ele ficou parado, observando tudo aquilo. E aí, quando ele se dá conta, aí abre aquela porta da nave e sai uma luz, um feixe de luz, como se fosse uma esteira luminosa. Quando chega próximo a ele, para e abre como se fosse um patamar, né? Aí, então, ele começa a olhar, mas como a nave abriu uma porta, ele só via luz. Ele não conseguia divisar nada do que estava dentro da nave. Ele aí, então, vê aquela luz ser encoberta, aí aparece uma figura, né, uma figura de um ser, e aí vem e se posta do lado esquerdo, sauda ele, vem uma outra figura, se posta do lado direito, também fala com ele, e ficam os dois naquela posição de um braço cruzado, os braços cruzados, o direito por cima do esquerdo, ele cita isso, né? E aí ele, né, imagine você, como ele está ali naquela situação, vendo tudo aquilo, já ficou abismado, assim, encantado com aquela nave imensa, e depois aqueles seres, e aí, quando ele está nessa admiração toda, aí vem mais, ele vê aquela luz ser novamente interrompida, que aí vem uma outra luz, um ser luminoso, e vai se aproximando, e ele aí olha e fica mais maravilhado ainda. E ele aí, então, seguindo, ele aí vê, né, um ser que ele aí descreve que era igual aos outros, porém era um pouco mais baixo e um pouco mais forte, porque os outros seres eram também quase igual a Áurix, né? Loiros, altos, também usavam macacões. Então, esse ser, né, ele vem caminhando, caminhando. Aí ele descreve, né? Não, voltando, porque ele vai descrever Astacheran, né? Então ele descreve dizendo assim: seus cabelos eram de uma cor indefinível, do castanho ao louro,
passando pelo prateado ao róseo. Seu rosto tinha uma beleza máscula, como a dureza de uma rocha e a suavidade de uma flor. Seus olhos eram de um brilho estranho, meigo e ao mesmo tempo suave, e também de uma tonalidade indecifrável. Ele possuía em torno de si uma luz fortíssima, que resplandecia em torno de sua cabeça. Então, aí ele descreve, né? Toda aquela magnitude desse ser, né? Que, no caso, ele ainda até então não sabia que era Astaxerã. Então, aí de agora por diante, se vocês me permitem, eu vou, tem detalhes, eu vou pegar aqui o livro e vou continuar aqui lendo pelo livro. Ele diz aqui: ao chegar na ponta da esteira, onde se formava um pequeno patamar, colocou a mão direita espalmada para a frente e a esquerda no peito. O jovem caiu sentado ao ouvir um estampido, como de um trovão. Pax. Então falou o comandante e continuou: saúdo-vos, ó filho das estrelas, que a paz do Altíssimo se faça em vosso coração, seguindo. E a luz da verdade brilhe na vossa consciência. Pax. Eu sou Astaxerã. Acordai da vossa inércia temporária e caminhai para a luz. Recordai a vossa jornada pelos povos infindos, à procura do amor, e rompei os grilhões da ignorância espiritual. Voltai-vos novamente para o mergulho dentro de vossa consciência pura, vosso eu. Deixai que o amor seja o vosso guia no caminho a seguir. E ouve-me, ó filho, com atenção o que vos digo. Eu sou Astaxerã. E se vos falo neste momento, é porque sei da hora. E se for vossa vontade de seguir-me e ao amado Jesus, em nome daquele que é, louvado seja. Escuto o vosso pensamento e vejo o vosso pranto, louvado seja. Assim como outrora bendizia e abençoava vós filhos, eu, Astaxerã, vos bendigo. Pax. Vamos, enxugai o vosso pranto, ó filho, e escutai-me, porque urge que recordeis, como já vos foi dito, pois o tempo vos será curto e vossas barreiras muito grandes. Deveis erguer-vos a cada tropeço, sede firmes como a pirâmide, sede como a esfinge, para seguirdes a vossa jornada em nome do amor, da paz e da luz divinal. Não tenhais medo. Seguir servindo e procurando homens e mulheres que escutem a voz da sensatez. Pois foi dito que aqueles que tiverem ouvidos, que ouçam. Quanto à vossa tarefa, será árdua e tereis que seguir em muitos momentos com os vossos meios materiais. Porém, se tudo ocorrer conforme determinado, no momento preciso, estaremos ao seu lado, ao vosso lado. Não vos desespereis, amai, nós vos amamos. Segui como foi ensinado, amai ao teu próximo como a ti mesmo. Pois em breve cumprir-se-ão as profecias, muitos serão chamados, porém poucos os escolhidos. Neste processo seletivo, estamos contactando com muitos irmãos do orbe terra,
em pontos diferentes, pois haverá necessidade de muitos obreiros de última hora. Segui os ensinamentos do Cristo e a nós em verdade. Enquanto tudo isso era dito, Paulo Fernandes meditava no encontro e nas revelações feitas pelo comandante Astacheran. Então, a reencarnação era uma realidade. Após a morte do corpo físico, a alma sobrevive e retorna no outro corpo. O jovem estava alegre e feliz. Afinal, tinha encontrado o que tanto procurava, resposta às suas indagações, pois desde criança sentia a necessidade de desvendar os segredos das estrelas. Refletia sobre as grandes transformações que estavam ocorrendo em sua vida, depois do significativo encontro com o comandante em chefe da Frota Espacial Astacheran. Paulo Fernandes foi instruído pelo comandante para fundar um grupo espiritualista sem distinção de sexo, nacionalidade, cor, posição social, crença religiosa ou filosófica. Em homenagem ao comandante, o grupo foi denominado Centro de Estudos Exobiológicos Astacheran, CES, seguindo. Bem, então, depois desse encontro, eu fiz um resumozinho, né, dessa mensagem que ele deu para ele, toda essa palavra. Eu coloquei aqui alguns pontos que são despertar da inércia temporária e caminhar para a luz maior. Recordar a jornada cósmica à procura do amor. Romper os grilhões da ignorância espiritual. Voltar a atenção para o mergulho dentro de si mesmo, buscando a consciência pura. Permitir que o amor seja o guia no caminho a ser trilhado. Bom, meus amigos, então, está aí o encontro de Paulo, né? Bem resumido. E nós vamos terminar com considerações de Setun Chenar, que trabalha junto com a Star. Ele diz assim: o encontro retrata que mais um ser do planeta Terra contatou conosco, com eles. Não guardamos a presunção que o presente relato seja mais uma obra consagrada e que contente a todos, pois sabemos que muitos de vós são céticos e não acreditam em nossa existência e de nossas naves. Que esta obra sirva de reflexão de que a Terra é um orbe de aperfeiçoamento espiritual. Vejam, meus amigos, isso é importante. Que a Terra é um planeta, um orbe de aperfeiçoamento espiritual, não sendo morada de ambiciosos e de seres que querem destruir a si próprios. Seguindo. Queremos lembrar que existem muitas moradas superiores, onde a morte não existe e que só há uma religião, o bem, como é dito pelo nosso irmão Astacheran. Limpem suas mentes, porque a Terra não aguenta mais o magnetismo inferior, pesando cada dia em torno de sua crosta, criado pelas suas próprias mentes. Desejamos que haja paz sobre todas as fronteiras e muito amor no coração. Bom, é isso. Então, com essas
palavras finais do Sétimo Shená, eu termino esse resumido relato do encontro de Paulo com esta chama. Eu espero que, né, eu tenha sido a contento, né? Que é a primeira vez que eu estou fazendo esse trabalho assim para o público, mas eu espero que todos vocês tenham gostado. Agora eu vou passar para a Ana, porque ela vai terminar, ela tem algumas coisas, algumas considerações também finais, né? Nós vamos ter também algumas perguntas, né, do público que estão chegando aqui. Aí, eu acho que a gente termina, né, Ana? Depois da sua exposição, a gente volta aí com as perguntas. Pois não. Bem, acho... Esse aí é que é o encontro de Paulo Fernandes. É um encontro que houve, não é que a gente vê que não é somente dentro da perspectiva de ver um ser extraterrestre, de ver sinais no céu, mas é um encontro que realmente trouxe um sentido maior para a vida de Paulo Fernandes. E como até Dona Irene Granque, que foi quem prefaciou o livro de Paulo, que ele deixou o caso dele já escrito, ela disse: acho, inclusive, que o esoterismo, o conhecimento das tradições, revelando a origem do homem e o motivo dele estar aqui na Terra, são matérias imprescindíveis para poder se entender o verdadeiro sentido da razão pela qual os nossos visitantes de fora estariam nos visitando mais assiduamente na atualidade. Então, ela deu relevância, né, a essas informações que eles passaram para Paulo Fernandes, né, esses conhecimentos. Então, o trabalho que Paulo Fernandes deixou, esse legado, essa experiência que ele teve de contatos, de conhecimentos que foram recebidos na casa, porque ele também recebia as comunicações em vários níveis, por telepatia, por via desdobramento, psicofonia, e foi catalogando essas mensagens e, ao final, vimos que realmente ali estavam informações que serviam para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento espiritual. E daí surgiu esse projeto educacional que nos trouxe algo assim de muito especial na nossa vida, que nós começamos a desenvolver em 1986. E daí, em 2006, aliás. E aí nasce a Universidade Livre de Educação Cósmica, com o objetivo de unir e integrar o homem ao cosmos e à natureza. A gente sabe que o homem se dissociou da natureza e nós estamos vendo o resultado dessa dissociação. E a gente tem que cada vez mais compreender que nós fazemos parte também desse grande universo, desse cosmos, porque tudo que existe no cosmos existe também no ser humano. A tabela periódica da química que está lá nas estrelas existe também no nosso corpo. Então, a gente tem que começar a entender que nós não estamos sozinhos, que existe um processo de unidade para o nosso desenvolvimento. Então, a gente está muito assim voltado para o trabalho educacional. E nós tivemos a oportunidade, inclusive, em vários congressos que nós participamos, dando palestra, inclusive no Fórum Mundial de Ufologia, em 1997, levamos também a proposta educacional, mas ela veio ser implantada realmente por nós em 2006. Começamos em São Paulo e depois viemos para Salvador. Mas, quando nós fizemos um congresso em 1997, que foi o 4º Congresso Latino-Americano, e nesse congresso nós fizemos também um trabalho que foi o primeiro UFO School. Aí, então, tínhamos uma exposição, os alunos visitavam a exposição e conversavam diretamente com os ufólogos. Gente, realmente foi algo maravilhoso que aconteceu, assim como outras exposições que nós fizemos no shopping da cidade, e deu muita repercussão ao nosso trabalho. Mas, ao lado desse trabalho, nós queríamos sondar os alunos das escolas públicas e particulares sobre o pensamento deles.
E aí, em 1997, que foi nesse ano dos 50 anos da ufologia, nós tivemos uma noite, que foi a Noite de Ouro da Ufologia. E aí nós fizemos um concurso. A pergunta é interessante, isso é até para a gente refletir agora. Caso você encontrasse um ET, o que você diria a ele? Então, isso foi um concurso que foi lançado, foi distribuído na rede. Nós recebemos várias propostas dos alunos, vários fatos. E nós tivemos o aluno que tirou o primeiro lugar. Eu vou falar para vocês, para dar tempo ainda de uma 8ª série, ele disse, com a idade de 13 anos, foi Diego Almeida Nascimento, foi do Centro Educacional Vitória Régia, foi quem foi o vencedor. Aí ele diz assim, caso você encontrasse um ET, o que você diria a ele? Ele responde, vejam o tempo, eu quero chamar a atenção do tempo de 1997, um aluno de 13 anos de idade, e veja agora, 2020, que nós estamos. Ele diz o seguinte, antes de fugir por estar com muito medo, tentarei informá-lo um pouco sobre meu planeta. Aí ele diz para o ET, você acabou de chegar em um planeta altamente tecnológico, informatizado e avançado. Mesmo assim, com toda essa tecnologia aqui, exclui-se o mais importante, a questão da vida. Neste planeta, ao sair na rua, nunca se pode ter o prazer de dar um bom dia a um desconhecido, de fazer um grande favor a alguém e ser retribuído de maneira igual ou melhor. Não é possível também andar pela calçada distraído e pensando na vida. Você pode ser assaltado. Existem indivíduos que vivem de sua vida, ou seja, roubam. Possuímos neste planeta um aparelho que transmite imagens, é a televisão. Ao gala, tem que se estar disponível a assistir a cenas chocantes diariamente, sem censura. Aqui, um bebê jogado no lixo pelo fato de sua mãe não ter condições para sustentá-lo. Os humanos que são considerados racionais agem pelo menos uma vez em cada dia de uma maneira irracional. As plantas, as árvores inofensivas são exterminadas para se dar lugar a prédios para a propagação de uma política capitalista de interesses que vigora no mundo. As pessoas brigam por pertencerem a uma doutrina religiosa diferente das dos outros. A esta altura, o ET já deverá estar um pouco espantado com os meus relatos. Portanto, prossigo com minhas informações. Aqui os jovens estão cada dia se envolvendo mais com drogas, estão aos poucos revelando sua selvageria, que chega ao ponto de queimar um índio por diversão. Esse fato havia acontecido na época que ele escreveu isso. A maioria dos seres que pertencem a este planeta são rondados diariamente pela fome. Cada vez mais as pessoas se fecham ao mundo. Neste planeta, na maioria dos países, os empregos estão ficando extintos. As nações estão repletas de gente. Gente que geralmente não sabe o que é uma boa educação. Nossa cultura é coisa de segundo plano. Nossos sentimentos são considerados apenas complementos de hora de sossego. A poluição é mais uma terrível ameaça à nossa sobrevivência. Ela é provocada por um jogo de interesses que não liga para o meio ambiente, e sim apenas para as vantagens de ter o poder. O ET já estará, com certeza, muito nervoso e trêmulo, apenas por saber de umas poucas características do lugar que está. O estopim da conversa, com certeza, ocorrerá quando eu relatar-lhe que no meu planeta se mata por prazer e que ele aqui na Terra teria pouco tempo de vida, porque seria alvo de interesses. Se a essa altura o ET ainda estiver em minha frente, entrará em pânico, com certeza.
e os papéis de agora se inverterão aos iniciais da conversa. O ET começará a querer correr, e eu passarei a ser o vilão da história, que não poderá ter nenhum bom final, com um aperto de mão ou coisa do gênero, pois o ET já estará em seu planeta ou local de origem. Então, foi isso que um aluno de 13 anos de idade, aluno da 8ª série, escreveu nesse concurso que nós fizemos. Caso você encontrasse um ET, o que você diria a ele? Então, você veja a análise que ele faz do nosso planeta, muito relevante, muito atual para esse momento que nós estamos vivendo, e que realmente a gente tem que começar a pensar que nós temos que mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir no nosso planeta, para que os valores, para que a ética viva se faça presente no planeta. Porque nós estamos nesse imenso universo e a gente tem que começar a pensar que isso aqui é a nossa casa planetária e aqui é um condomínio planetário e que muitas vezes e sempre, acho que diariamente, em todo momento, diante de tantas coisas que acontecem, nós não estamos sendo um bom condômino no cosmos. Então, o planeta Terra, a gente tem que lembrar do seguinte, que ele foi criado para brilhar no cosmos. E cabe a gente agora, com as nossas ações, com a nossa forma de ser, a gente trabalhar o amor sem fronteiras, que é a base do nosso trabalho, retirar os preconceitos e darmos as boas-vindas aos seres de outras estrelas que estão cooperando com a hierarquia planetária. É isso que temos que fazer para que nós possamos realmente crescer no cosmos. Gente, então eu deixo agora esse tempo para que a gente troque assim alguma pergunta, né? Isso aí, Ana. Isso que você trouxe agora, com esse relato desse jovem, desse adolescente, né? Agora ele já é mais jovenzinho, mas ele fez um retrato da sociedade e você aí trouxe muito claramente o propósito educacional da Unicósmica e pensar, Ana, que tudo isso começou com o contato de Paulo Fernandes. Paulo É Fernandes. isso que diferencia o caso Paulo Fernandes, na sua opinião, na sua também, Valfredo? Eu logo vou responder, o Alfredo responde. Para mim também, ele não fica só nos sinais. O que importa é quem está dentro dessa nave, quem é esse ser que vem aqui, o que é que ele tem para nos dizer, o que é que tem para nos ensinar. Isso é que é importante, a gente começar a pensar nisso. Porque os sinais ficam, viu ou não viu, os órgãos de defesa esconde, não esconde, por aí lá se vai, mas a gente tem que procurar trazer isso para o concreto. Por isso que o nosso centro não é ufologia, é exobiologia, é a vida do universo. É isso aí. Valfredo, você que acompanha, é leitor, estudante, pesquisador de tantos casos, como Hermínio Bianca, Beth Barner-Hill, o que diferencia o caso Paulo Fernandes, na sua opinião? Com certeza. A diferença maior que eu acho é que perdura, né? O resultado está aí, o SES, né? Deu frutos, né? Exatamente, crescendo cada vez mais, porque desses contatos ufológicos que nós conhecemos, tem um de uma mensagem que foi deixada, que é Cabalá, né, de Antônio Tasca, lá de Santa Catarina, que eu conheço assim, é um que tem uma mensagem que é uma mensagem até interessante, mas eu digo isso porque o de Paulo também teve várias mensagens, né, dadas por Áuricos e Astar. Mas resumindo a pergunta que você fez, eu acho que é isso. O que restou, o fruto, é que vale a pena, é o que está aí hoje. Né? Então, por isso que eu acho que realmente eu acho que valeu a pena tudo isso e é bem relevante esse caso, esse encontro, por conta disso aí. Eu acho que é o fator maior. Na verdade, eles trouxeram uma proposta, fizeram uma proposta, Paulo, né? A Paulo Fernandes.
Uma proposta Exatamente. de fazer essa transformação. Olha, você também pode ser agente de uma mudança, de uma transformação dessa humanidade, né, do seu planeta. É Você porque ele aceita? diz, pois é, ele disse aí, a taxa final diz que não só Paulo como outros estavam sendo contatados. E a gente não sabe assim de outros, né? Qual foi o fruto dos outros. Mas Paulo nós sabemos que é o que nós estamos vivendo, entendeu? É, exatamente. Olha, tem aqui uma pergunta, na verdade é um comentário de Rubens Batista. Ele diz: parabéns, gratidão pelo convite, muitos conhecimentos importantes. Eu não sabia da história tão detalhada. Meu primeiro contato com o conhecimento sobre a STAR foi através de Raimundo, quando estive em Salvador. Gratidão. É alguém que conhece um membro aqui do grupo. Bacana. Olha, eu queria perguntar a vocês também, na verdade, um esclarecimento. Quando ele fala comandante Astacheran, é um, vamos dizer, um cargo semelhante ao que a gente tem aqui dentro do regime militar, por exemplo, é um comandante nesse sentido? O que você diz, Ana? Não, não está se referindo a um comandante como nós imaginamos aqui no nosso planeta Terra, né? Simplesmente existe um trabalho que vem sendo realizado pelos nossos irmãos cósmicos, que eles não gostam de ser chamados de extraterrestres. Ele diz: somos vossos irmãos cósmicos. E que eles foram convidados pela hierarquia do planeta para cooperar com a tecnologia, com a ciência que eles são portadores, com o conhecimento, para ajudar o desenvolvimento daqui da Escola Terra. Então, simplesmente, Astacheran, ele é um líder nesse trabalho, é ele quem lidera o trabalho desses seres confederados aqui no nosso planeta. Simplesmente isso. Não é questão de ter um comando militar. Longe disso. Tem gente perguntando aqui, tá? Tem aqui uma pergunta de Thay também. Ela pergunta assim: é verdade que Astacheran chegou a dar mensagens por transcomunicação, por rádio? As mensagens que estão na internet são reais? Boa pergunta, né? Porque Astacheran, como diz Jevaé e outros pesquisadores, ele atrai muitas perguntas, muitos curiosos. O que vocês dizem sobre isso? Eu me lembro dessa mensagem que saiu através do rádio, e que foi uma difusão. Nós recebemos no CES tanta fita, naquele tempo eram as fitas, que as pessoas Fita cassete. para nós, mas que realmente ali foi uma pessoa realmente ligada a uma rádio que transmitiu aquela mensagem. E aquela mensagem, quando inclusive, ela veio parar aqui no SES, ela veio através de Dona Elizabeth, que era uma pessoa amiga de Paulo Fernandes, que encontrou aquela mensagem na Itália e trouxe e deu de presente a Paulo Fernandes e foi feita a tradução. Então, essa mensagem depois foi gravada e aí começou a circular como se dissesse que foi uma transmissão direta dele, mas que depois foi visto pelos pesquisadores e foi um trabalho realizado dentro de uma rádio, uma pessoa ligada à rádio. Tem inúmeros episódios, né? E em um episódio entre tantos, né? Porque a figura Astacheran realmente ela veio, vamos dizer assim... É um astro, né? Um astro. Um astro da internet. Ele veio para realmente, como se diz, incomodar, e incomodou a muitos que trabalhavam naquela época. Continua, né? Continua. É sempre polêmica. Quando fala em Astacheran, nunca é. Né? Preconceitos, tem tudo de toda ordem a gente pode encontrar. Inclusive, até muitas comunicações que a gente vê que não é autêntica, mas que está aí transitando para nós. Certo. Olha, aqui a Thay que fez a pergunta está dizendo é isso aí. Eram fitas cassetes mesmo, que agora ela já entendeu. Tem uma pergunta sobre de que maneira o grupo SEAS ele pode ver assim
a evolução da pesquisa ufológica. Não, Na opinião. a evolução da pesquisa ufológica ela já vem de algum tempo, não é? Então, ela vem desde a antiguidade que vem sendo feitas essas pesquisas, tem muitos relatos, inclusive nos próprios livros sagrados, lógicas, mas que foi de 1947 para cá que houve realmente um destaque maior, houve uma modernização do conhecimento, houve uma sistematização. Então, a pesquisa se tornou muito mais na linha de ufologia, somente na questão de sinais da casuística, porque a gente não tinha naquela época uma política definida na questão ufológica, sempre era Estados Unidos quem liderava, não é? A Rússia, e mesmo assim não tratavam essa questão com abertura. E a gente sabe do movimento que GEVAE faz para poder abrir esses documentos para o mundo. E como a Tacheran disse, se vocês quiserem saber mais coisas sobre nós, vocês procurem nos órgãos de defesa do planeta de vocês. É lá que tem muitos registros, né? E que muitos ainda não foram abertos para a humanidade. Então, houve realmente uma mudança. E hoje, o que é que aconteceu também? A gente está vendo, nós começamos aqui em Salvador um movimento de união dos ufólogos. Era um projeto UNIUFO, na época, quando nós fizemos o nosso primeiro congresso aqui no Hotel da Bahia, a união da ciência com a espiritualidade, que uma não poderia caminhar separado da outra. Que a pesquisa ela tinha que se unir, saber não só esse lado da ciência, mas também as suas comunicações que deveriam ser pesquisadas e estudadas. Ou seja, não é só o fenômeno, né, Ana? Não é só o fenômeno em si. Exatamente. Ana, tem uma pergunta aqui. Qual a forma de identificar a diferença entre as diversas mensagens? O que é verdadeiro, o que não é? Você chegou a falar aí. Sim, a gente, olha, uma das coisas que a gente tem que fazer na vida é estudar. Estudar as tradições esotéricas, todo esse caminho. Isso nos leva a dar uma compreensão sobre aquilo que está sendo informado. E muitas vezes você, por exemplo, Astaxerxes, ele tem missão definida, ele tem as tarefas dele definidas. Então, a gente já vê também está realizando, mas que não é da competência dele. A gente tem que começar a entender que existe uma hierarquia no nosso planeta e que as ações são direcionadas por esses seres. Então, cada um tem a sua competência. Não significa que não sejam integrados, trabalha de forma integrada, mas cada um tem a sua tarefa. Cada centro tem a sua missão. Cada templo religioso tem uma missão, todo mundo entende isso, entendeu? Então, a gente tem que ter mais conhecimento, estudar, para poder saber discernir. Isso é muito importante na pesquisa. Exatamente. Aí é que a gente não leva gato por lebre, como diz aí, né? Bem, é o seguinte, a gente já está chegando ao final. Eu vou pedir à Ana só que dê as palavras finais aí para a gente. E Valfredo também, se quiser falar alguma coisa. Agora, eu quero dizer a vocês que a gente vai trazer aí algumas lives interessantes para vocês, né, Ana? Tem aí com Wagner Borges, a gente já está agendado com ele. Encerrar o mês de julho tão especial, né? Exato. Aí vai entrar mais nesse aspecto da espiritualidade, do contato, né, Ana? Isso é um aspecto bem profundo aí. O Wagner vai trazer aí uma contribuição, a gente fazer um bom bate-papo e uma boa conversa com ele. A gente convida já vocês. E quero dizer também para a gente curtir a nossa página no Facebook, né? Se inscrevam também no YouTube, no canal Unicósmica. A gente espera vocês, porque a gente vai ter bastante novidades aí pela frente. Bem, Ana, então é isso. Você deixa suas palavras finais, você também, Valfredo, se você quiser. Mas espera aí, desculpa, antes de terminar, tem uma pergunta aqui de Jorge Paiva, não vamos deixá-lo sem resposta, né? Ele diz assim, o
O Comando Astar tem também como missão defender o nosso planeta contra alguma invasão de seres belicosos, já que no universo também existe o bem e o mal? Jorge Paiva deixa aí essa pergunta aqui no final para a gente, Ana e Valfredo. Muito boa essa pergunta que ele faz para a gente. Que a gente sabe que no nosso planeta houve muitos seres de outros recantos do universo que não tinham uma determinada evolução. Eles são evoluídos cientificamente, porém espiritualmente não tinha assim esse desenvolvimento. E eles procuraram trabalhar no nosso planeta, às vezes veio na pesquisa, às vezes veio casos também de abduções, né? E muitos outros casos que a gente tem conhecimento. Então, mas tudo isso porque, como o próprio Astacheran ele informa para a gente, é porque aqui na Terra a gente ainda tem determinadas práticas que não são realmente de acordo com as leis do universo. Então, o que é que faz? Atrai esses seres para o nosso planeta. Mas, então, são os seres invasores, né? Mas que nós tivemos conhecimento através das comunicações recebidas, que a partir de 1989 houve um fechamento nessa história. Então, foi colocado um cinturão de naves em torno do planeta e só estava assim, os que entraram aqui é que estavam permanecendo aqui dentro do planeta. Mas que isso foi feito realmente em defesa do nosso planeta, porque o planeta Terra hoje ele está sendo palco de uma evolução. Então, sendo palco de uma evolução, existem vários sistemas e todos estão também olhando para nós, muitos torcendo, né, para que a gente realmente volte a pertencer à aliança dos planetas evoluídos e deixe de ser o planeta solitário, como é chamado. Então, essa é uma das atividades que realmente eles têm em defesa do nosso planeta Terra. Aí já mostra bem, né, a diferença desses seres. Não são invasores, né? Eles são cooperadores. Cooperadores, né? Exatamente. Os invasores são aqueles que invadem, não perguntam nada. Os cooperadores são esses que chegam, que sabem que você não tem condição de ter um encontro com ele e ele respeita a sua condição. O outro não, ele chega invadindo. Está bem claro aí no relato que Valfredo fez, né, no relato de Paulo. Então é isso. Gente, acho que foi uma noite maravilhosa. Agora a gente espera, Ana, as suas palavras finais. Valfredo também, se você quiser se despedir do público. A gente lembra mais uma vez, aguardem os nossos comunicados. A gente vai trazer aí o Wagner Borges e vamos continuar aí trazendo esses temas do contato, né? Esses temas que são pertinentes aí a esse caso, Paulo Fernandes. A gente continua com desdobramentos. Eu quero agradecer, né, a participação de todos, agradecer mesmo de coração, informando que o nosso Centro de Estudos e está ativamente, agora funcionando online, mas depois estaremos na nossa sede própria, que vocês vão ser informados também. E quero agradecer de coração a participação de vocês e que a gente continue procurando entender a existência de vida em outros planetas dentro de um processo maior para o desenvolvimento da nossa consciência. Isso é que é importante para todos nós. É isso aí. Valfredo, tem algumas palavras? Eu queria agradecer também a presença de todos, a oportunidade, e que fica aí, né, essa mensagem de que existem no universo seres preocupados com a nossa evolução e com a evolução também do planeta Terra, que também é um ser vivo, né, assim como nós. Né? É isso. Eles convidaram a gente para ser cooperadores, a gente também, né? Convida todo mundo para ser cooperadores aí nessa tarefa de mudança de consciência, transformação de consciência. Então é Exatamente. Isso. Tem aqui muitos parabéns para vocês, né, Valfredo e Ana, de várias pessoas. Tauama Montavani, ele é do UFO Jovem. Tem também aqui pessoal, olha, Denise Noronha, pessoal do nosso grupo, Marcos Vinícius, que fez parte do grupo, é nosso amigo também. Então é isso. Muito bom.
a gente conversar sobre esses temas. O caso de Paulo realmente é um caso que se diferencia, né, por tudo isso que a gente falou. Ele traz uma proposta de cooperação para a evolução da consciência, e a gente segue aí trazendo outros desdobramentos desse caso, Paulo Fernandes, e vocês são sempre nossos convidados de presença. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima.